Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Felipe Augusto e que história é essa, né? De que ele interessa ao Paysandu depois do término da Série C pelo Figueirense. Até porque ele tem vivido uma fase muito interessante. Será que assim que terminar a Série C, no final desse mês, né? Caso o Figueirense não avance, poderia ir para o clube? Ou até mesmo a janela especial que tem para jogadores que quando terminar a Série C, a Série D, os mata-matas, né? Eles podem se transferir. Então o Felipe Augusto não entraria nesse prazo até o dia 2 de setembro, na próxima terça, quando fecha a janela. Tem também outro jogador na mira, que estava por último no ABC, um atleta livre no mercado que já foi especulado, estava por último aí num clube na Série D, que foi muito bem nesse ano. Enfim, um vídeo aqui com muitas notícias interessantes. Bora começar então falando sobre esse caso envolvendo o Felipe Augusto, 33 anos de idade. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Bora chegar rumo aqui aos 70 mil inscritos no YouTube, quem sabe já nesse próximo mês aqui de setembro. Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial para vocês do Paysandu, então já se inscreva para não perder nenhuma novidade, até porque essa reta final de janela vai ter mais atualizações aqui para vocês, beleza? Então vamos começar falando aqui sobre a situação envolvendo o Carlos Eduardo, jogador do ABC. Vou deixar a matéria aqui do próprio portal do Globo Esporte. O Paysandu encaminha a contratação de meia que estava no ABC. O jogador defendeu o clube no último final de semana, na última rodada, então, no caso da Série C do Campeonato Brasileiro, mas já não vinha de uma fase muito interessante. Então, 24 anos de idade, chega aí então para ser um substituto no meio de campo, jogador que nessa temporada jogou 13 jogos pelo ABC na Série C e 2 gols marcados. Vale lembrar também que nas últimas partidas ele perdeu a posição, então não vinha chamando muita atenção assim nos últimos 5, 6 jogos. Começa a temporada bem, né, pelo Capivariano, chega no ABC sendo titular e perde essa posição. Jogou a segunda divisão do Campeonato Paulista e foi bem, né, no Capivariano. 20 jogos, 4 gols e 3 assistências, ou seja, é um meia que chega muito, um volante que chega muito dentro da pequena área, né? Então não é um atleta totalmente recuado. Se a gente vê aqui o mapa de movimentação, é muito mais um meia central camisa 8 do que um cara só para marcação em si, né? Não é à toa que foram 2 gols em 13 jogos na Série C e 7 participações em gols em 20 partidas no Capivariano. Tá? Nossa, tem até o mapa de movimentação da segunda divisão do Campeonato Paulista, tá aqui, ó. Quem olha esse mapa aqui até pensa que ele é mais um meia, né, de criação, até muitos momentos caindo como um ponta esquerda. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você aceitaria o Carlos Eduardo aqui como uma nova contratação, se você vê com bons olhos ou não. Eu acho que é uma boa aposta, 24 anos, o Paysandu nos últimos anos acertou em algumas contratações, principalmente na Série C, né, vindo jogadores que viviam uma fase boa em alguns clubes menores, em alguns campeonatos sem tanta expressão, né, igual segunda divisão do Campeonato Paulista e tal, e acaba se destacando. Lembrando que ele tem uma grande relação com o Capivariano, surgiu por lá, passou outras vezes, jogou também no Atlético São José, onde não teve tanto destaque, né? O Atlético em 2023, se não tiver enganado naquela Série D, né? Nossa, na Série D em 2023, já estando hoje também na Série B. Ele disputou 14 jogos e 1 gol. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, esse já sendo oficializado, né? Tendência é que nessa quarta ou quinta-feira já tenha o anúncio de forma oficial do jogador. Bora falar então de outro nome aqui, que é o Fernandinho, que estava por último no Retrô. Apesar do jogador estar na Série C, né, eu acho que ele tem muito potencial. E apesar dos 39 anos também, acho que ele se tivesse voltado aqui para o Brasil, quisesse jogar uma Série B, ele teria tranquilamente clubes interessados nele, onde voltou então para o Retrô, que tem uma boa estrutura, tem bem menos pressão, né, então acho que isso aí fez diferença para ele retornar aqui ao Brasil. É aquele mesmo, ex-Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo também, né, 2016, e principalmente pelo Grêmio em 2017, onde foi muito bem ganhando a Libertadores, né? Então ele já teve 2 passagens pelo Grêmio, em 2017 foi o principal ano dele, 59 jogos, 12 gols e 3 assistências, ganhou a Libertadores e foi para o futebol chinês, onde ficou por lá 4 temporadas, né, 2018, 19, 20 e 21. E aí muita gente pensou que ele não iria jogar mais, até porque em 2021, quando ele sai da China, ele já estava naquela ocasião com 35 anos de idade. E aí ficou um ano inteiro parado, que foi a temporada de 2022. Se a gente olha aqui, ó, não jogou em 2022, a última partida dele em 2021 foi ainda no mês de dezembro, né, dia 28. Então assim, todo mundo pensou que ele iria se aposentar, não foi o que aconteceu e do nada ele aparece no Retrô, onde fez uma boa temporada, né, somando Copa do Brasil, Série D e Campeonato Pernambucano, 6 gols em 23 jogos. Aí na temporada passada ajudou a equipe a conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 22 jogos, 8 gols e 6 assistências, melhor temporada dele. E aí nesse ano caiu um pouco de rendimento. Foi a primeira temporada que ele perdeu essa titularidade absoluta. Mas ainda assim,
16 jogos, 2 gols e 2 passes, teve muitos problemas físicos na Série C. Eu diria que foi um dos grandes motivos que o Retrô caiu, né? Porque não pôde contar com um jogador boa parte da temporada. Dos 16 jogos, 10 foram apenas no início da temporada do Campeonato Pernambucano e pré-Copa do Nordeste, né? Então, de qualquer forma, acho que pode ser uma boa, sim, para essa reta final de temporada. Quem sabe até um empréstimo, né? Só até o final da Série B. E aí ele voltando para o Campeonato Estadual do ano que vem. Muito difícil imaginar o Retrô abrir mão totalmente dele, né? Não vai ter aqui o desempenho da Série D do ano passado, só da Série C desse ano. Em muitos momentos caindo até mesmo como um meia de criação. Apesar dos poucos jogos, né? 5 como titular. A nota média dele em si foi muito interessante. Tá aqui o Campeonato Pernambucano também. 9 partidas, todas como titular. 2 gols e 2 assistências. Ano passado também foram bons números, 3 gols e 2 passes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador, que tem tido uma boa constância aí, apesar, né, de ter jogado Série C e Série D do Campeonato Brasileiro e já ter 39 anos. Seria uma contratação que você sabe o que esperar, contrato curto, né, até o final dessa temporada, até porque certamente ano que vem o Retrô vai querer o retorno dele para o início da temporada. O espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Bom, para terminar aqui com vocês, vamos falar sobre essa especulação envolvendo o Felipe Augusto, que surgiu então o interesse do Paysandu para essa temporada, jogador que vive uma fase muito boa na Série C pelo Figueirense, 18 jogos, 5 gols e 2 assistências. Eu até vou abrir aqui o Figueirense nessa atual temporada, né? Deixa eu escrever direito aqui, senão não vai aparecer não. Aí agora sim, falta apenas 2 jogos, é isso? Pro fim da temporada, que vão ser o jogo contra o Ipiranga, dia 30, e é isso, né? Depois aqui tendo apenas jogos, Copa Santa Catarina, fase de grupo, eu não sabia que era desse ano não, já em setembro, justamente acho que para ter calendário, né? Alguns outros clubes, tanto que vai ter o Avaí B e tudo mais, enfim, o Figueirense está numa situação financeira bem ruim, né? Não conseguiu ainda se recuperar, pelo menos ainda está na Série C, viu? Porque teve momentos que bateu na Série D e tudo mais, uma situação bem triste, correndo o risco de ficar sem calendário, né? Por exemplo. Então tá aqui atualmente com 23 pontos conquistados nessa atual temporada e faltando uma rodada, né? Apenas para ter essa definição, se vai ficar ou não na Série C do Campeonato Brasileiro. Tendência é que sim, né? Muito difícil, apenas somando resultados aqui ainda tem chance inclusive de se classificar caso vença, né, a última rodada. E aí o Felipe Augusto teria poucas rodadas, igual eu falei, caso avance, seja eliminado ou seja campeão da Série C, ele ainda poderia chegar justamente por conta de um mecanismo que deixa, né, os jogadores que estavam no mata-mata da Série C e da Série D serem contratados por clubes da Série A ou da Série B do Brasileirão. 8 participações em gols nesse ano, tinha jogado também pelo Retrô no Campeonato Pernambucano, não foi bem, né? Apenas 8 jogos por lá, nenhum gol e nenhuma assistência. Lembrando que no ano passado foi uma peça importante, em 2023 também pelo Operário da Série B, naquela ocasião, né? Pelo Operário em 2023, 13 gols em 35 jogos. Ano passado acabou perdendo essa posição, né, de titular absoluto, mas ainda assim foi uma peça importante. Passou também em 2022 pelo CSA, é engraçado que ele não fez nenhum gol, né? 33 jogos. Nenhum gol e nenhuma assistência, caramba. Rapaz, até fiquei surpreso aqui agora. É raro você ver, né? Jogar esse tanto de jogos sem nenhum gol e nenhuma assistência pelo CSA. E olha que ele... Nossa, tá certo isso aqui mesmo, 2023, né? Deixa eu ver aqui, ó. 2023 foi pelo Operário, não foi bem. 2022 foi naquela Série B, então, né? Pelo CSA, que acabou sendo rebaixado. Entendi, então. Realmente não conseguiu jogar, principalmente na Série B. 33 jogos, nenhum gol e nenhum passe. Até no Cruzeiro, que é o time que eu torço, que estava numa crise danada em 2021, até lembro dele fazer alguns gols sim, naquela ocasião pela Raposa. 45 jogos, 5 gols e 4 assistências, vindo do América Mineiro na Série B, 3 gols e também 3 assistências. Acho que pode ser uma boa sim, contrato até o final dessa temporada, tem 33 anos, né, então não está com 35, 36, já numa reta final de carreira, mas eu quero que você deixe a sua opinião, entre ele ou o Fernandinho, por exemplo, quem que você aceitaria? É claro, o Fernandinho retornou mais recente, né, de um problema físico, então nesse mês de agosto que ele voltou a jogar com mais frequência, então tem toda essa questão. E já o Felipe Augusto está bem fisicamente e vem de uma boa fase também, nos últimos 2 jogos, vitórias aí importantes contra o Floresta e São Bernardo, que deu um respiro para o Figueirense, ele marcou aí também 6 gols no decorrer da temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vai estar outras sugestões de conteúdo para vocês aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu!